Saudações rubro-negra, bora aqui para as últimas informações, pessoal, deste sabadão. Passar os créditos aqui, né, para o All Sport e também para a ESPN. Não ganha uma segunda bola e o adversário compete muito, né? Era muito evidente, todo mundo sabe disso. Só uma pessoa muito desinformada para imaginar que um time não brasileiro, digamos assim, né? Que não seja brasileiro, jogando um mata-mata internacional que vale uma taça, fosse ele argentino, ou a Colômbia, Paraguai, Chile, Uruguai, enfim, não vai encarar como algo muito importante. O Lanús encara como muito importante, como o Racing encarou ano passado, por exemplo, como o Del Valle encarou quando venceu e quando perdeu para o Flamengo, como a LDU encarou contra o Fluminense ano retrasado, e por aí vai. E o Flamengo não compete de verdade. O Flamengo ontem chutou uma bola no gol. Então falta postura aos jogadores, falta realmente maior competitividade. Isso não está diretamente ligado a questões táticas e opções do técnico, é uma questão de postura. O Rafael Rabelo, que é um analista tático, né, do YouTube, nas redes sociais, ele observou um detalhe interessante na jogada do gol. Quando a jogada se desenvolve depois da bola perdida pelo De La Cruz e vai ser feito o cruzamento, o Léo Pereira não está prestando atenção no Castilho, que é o homem que cabeceia entre ele e o Léo Ortiz. O Ortiz erra o tempo de bola. Ele está gesticulando para alguém lá na frente. Pô, o ataque do adversário está sendo construído, total concentração no homem a ser marcado. E ele está com o braço levantado falando alguma coisa para alguém. Uma desconcentração inaceitável. E o Léo Ortiz erra o tempo de bola, está mal o Léo Ortiz. Sendo que foi o segundo gol em poucos jogos que o Flamengo toma com um jogador cabeceando no meio da defesa. O gol do Luciano, que empatou o jogo no Morumbi com o Flamengo, depois o São Paulo virou, também foi assim, cabeceou no meio de dois defensores do Flamengo e fez o gol. Ou seja, a jogada se repete, tipo de jogada que não acontecia no ano passado. Aí entra muito também a questão do treinador, né? E eu acho que o Felipe Luiz, até escrevi isso no meu blog, ele precisa, nesse momento, de sabedoria e humildade. Humildade para entender que nem tudo que ele acredita no futebol, nem todas as ideias que ele eventualmente venha a ter, nem todas as tais convicções do técnico significam certeza de que vai dar certo. Você pode estar melhor das intenções, uma ideia aparentemente muito boa, e que não vai dar certo. Que não vai dar certo nunca, que não vai dar certo naquela semana, naquele mês, naquele jogo, naquele momento, enfim. Depende de uma série de outras questões. Aí você tem que ter sabedoria para entender isso, identificar e encontrar a solução. E muitas vezes simplificar. Jogar sem centroavante é possível. O São Paulo do Tele Santana, campeão mundial e de tudo mais, não tinha um centroavante, um homem de área. Mas você não pode, de uma hora para outra, resolver jogar sem centroavante. Você vai ter que treinar, preparar, fazer funcionar. E claramente, pelo que vimos ontem, jogar com o Carrascal como falso 9 não funcionou. E não custo a crer que do treinamento tenha funcionado. O Flamengo ontem mal tocou na bola dentro da área adversária e uma finalização no alvo do Cebolinha no primeiro tempo. Isso é absolutamente inaceitável. Com o elenco que o Flamengo tem, com o investimento que possui, que o Flamengo não consiga finalizar a bola no gol do adversário. Só uma vez. Aí ele alega gramado, ventou, desconforto dos jogadores, faltou profundidade. Então, qual o jogador de profundidade que ele quer? O Plata? O Michel foi embora, liberado. Né? O Juninho foi embora, liberado. O Lino não pode fazer isso. Foi só porque faltou profundidade. De fato, o time jogou muito pelo meio no primeiro tempo, não conseguiu criar muita coisa. No segundo, piorou muito. Foi razoável na segunda metade do primeiro tempo. Quando aconteceu essa jogada da finalização do Cebolinha, foi razoável porque foi menos ameaçado e ainda tentou alguma coisa. Mas foi uma atuação muito ruim de comportamento, de conduta dos jogadores em campo. E o técnico que parece acreditar demais nas tais convicções. Eu sempre digo que essa história de técnico que se agarra às suas convicções, e muita gente repete esse chavão, eu acho extremamente perigoso. O que é a convicção de um técnico? Uma coisa é ele ter um plano, uma ideia, colocar em prática, e se não funcionar, ele saber mudar aquilo ali. A outra é você ser teimoso. A convicção muitas vezes vira teimosia. O Diniz é muito um perfil, digamos assim, de técnico que muitas vezes fica ligado a isso. Né? E vai com aquilo até o final, mesmo que o barco afunde. O Felipe Luiz tem que tomar cuidado para não seguir esse caminho. Tá? Por isso que eu te falo, humildade para entender que não está funcionando, sabedoria para identificar os erros. Jogar sem centroavante é um desafio. E aí entra uma outra questão. O Flamengo tem o Pedro voltando de uma questão aí, não foi uma lesão, mas não estava 100%, né, para o jogo contra o Botafogo, foi explicado. Se ele não jogou ontem de saída porque não está na melhor condição, cada vez fica mais inexplicável não ter um outro centroavante. E aí entra uma questão que é absolutamente curiosa.
que é o Flamengo quer um centroavante com características específicas. E as características são que ataque o espaço, que pressione a saída de bola, que se movimente mais e por aí vai. Esse jogador, e que faça muitos gols, é um jogador difícil de ser identificado, contratado, que é caro, e tem que convencer para vir ao Brasil. Inclusive o próprio Boto, Zé Boto, que é o diretor, o chefe do Felipe, em tese, deu uma entrevista antes do jogo dizendo isso. E já falou outras vezes. E é fato isso. Encontrar o cara com todos esses predicados e contratar pode ser impossível em dado momento, porque você identifica o jogador e não consegue trazer. Porque o cara não quer sair da Europa, por exemplo. Isso já aconteceu com o Tati Castellanos e com o Beltrán no ano passado, por exemplo. 2 argentinos. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando, e se um deles tiver todos esses predicados, e for a exemplo do Plata, mais um atacante alérgico a gols ou com números muito baixos, como hoje é o Beltrán, por exemplo, emprestado pela Fiorentina ao Valência, e que já deve ser devolvido, segundo a imprensa europeia, ao final da temporada. Tem 1 gol, 2 assistências, algo assim, em 21 jogos no Campeonato Espanhol. O companheiro dele no Flamengo acusou o Indy Ramírez, né, jogador do Bahia, de ter o ofendido chamado de macaco também. Com o Felipe Luiz, parceiro do Gerson, naquela oportunidade, um companheiro dele de clube. Então ele viveu de perto como é esse momento, como isso traz um desconforto para quem sofre. E a gente viu o Gerson falando, né, bem desconfortável naquela oportunidade. Então ele conviveu com isso de perto. Mas eu acho que vale muito para a partir de agora, ele que viveu na Espanha, ele que sabe que muitos casos aconteceram na Espanha, ele sabe que não é um caso isolado. Talvez ali tentando ser político com a imprensa argentina, acabou trazendo algo que não é verdade. Então acho que se ele chegasse de novo, né, como ele foi numa coletiva e falasse novamente, pedindo essas desculpas, talvez soasse um pouco mais natural. Mas a nota oficial se entende, né, que é muito mais confortável para você ali, através de textos, fazer o seu discurso e não ter o sentimento da palavra. Mas okay. Felipe Luiz que veio a público, por exemplo, para combater as bets, né? Falou como era perigoso para a sociedade esse tipo de situação. Sim, mas eu entendo que quando você, muitas vezes, não tem um lugar de fala, e às vezes você tenta buscar um pouco argumentos para poder falar sobre, as pessoas se sentem desconfortáveis para falar sobre isso. Não deveriam estar assim porque a gente vive racismo no Brasil há muitos anos, há mais de 500, inclusive. Então, acho que, nesse caso específico, fica uma lição para as próximas. Sobre Guardiola, concordo com ele, mas acho também um discurso bem perigoso. Acho que é um discurso que desliza um pouco para vamos trazer algo de civismo, mas o principal não é atacado, que é a investigação, que é a punição, que é o rigor mesmo para quem sofre isso. É importante, as duas coisas sim. Podem caminhar junto, devem caminhar junto. Sim, mas eu acho que fica muito no campo da filosofia e menos no campo prático. Que eu acho que é o que a gente... Isso é importante para hoje, para amanhã. Mas tem coisas que são importantes para o agora. O agora é punição, é investigação, é criar exemplos práticos para que isso não aconteça mais, principalmente dentro dos estádios de futebol. Porque o estádio, ele é um reflexo da sociedade, ele é um espelho que pode ser refletido para a sociedade, e essa sociedade que é gigantesca no mundo inteiro, ainda vai demorar muito para entender que isso é crime. Em alguns países, inclusive. Saudações, voltei aqui, pessoal, e eu já quero saber de antemão aí a sua opinião, né? O que vocês acharam dessa atuação do Flamengo contra a equipe do Lanús, uma partida muito difícil, onde o Flamengo, né, não conseguiu jogar bola. O rendimento do Felipe Luiz vem caindo bastante, né, com a camisa do Flamengo. Vem perdendo muita qualidade da equipe, né, apesar de ser um time muito bom. E eu quero saber o que o Felipe Luiz precisa fazer para poder melhorar novamente a equipe. Precisa fazer mais trabalho de força, precisa treinar mais os caras, né? Tá cansando rápido, tá ficando sem perna rápido. Então, o que precisa ser feito para o Flamengo, né, voltar a ficar 100%, né? Precisa de mais preparação física? Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que precisa ser feito para o Flamengo voltar, né, ao seu patamar. Beleza? Também, pessoal, informações aí, né, que o Flamengo segue de olho em contratações. E como eu já venho trazendo aqui no canal, reforçando, né, Igor Jesus é um grande nome aí, né, para a equipe do Flamengo, e o atacante tem umas estatísticas aí muito boas, cara. Ele tem 7 jogos com a equipe do Nottingham e tem 7 gols, né? Então, um atacante aí que mesmo na Inglaterra continua fazendo seus gols, né? No Botafogo não foi diferente. Igor Jesus teve uma passagem muito boa e agora na equipe do Nottingham novamente vem fazendo o mesmo feito, beleza? Então, deixa aí nos comentários a sua opinião, pessoal. Inscreva-se no nosso canal Giro do Flamengo, ativa o sininho de notificações. Quero saber a sua opinião, comente aí, né,
né, para nós poder estar debatendo. Esse aqui foi o nosso vídeo. Lembrando, mais tarde voltarei com mais informações do Flamengo. Compartilhe esse vídeo com 1, 2, 3, 4 amigos flamenguistas e até os próximos vídeos.